O meu tema é daqueles temas... Aliás, presidente, quando estiver faltando 5 minutos, por favor, me avise, porque é daqueles temas apaixonantes, e eu efetivamente sou um apaixonado, é a razão até pela qual eu não vou poder ser juiz nunca. Eu sou parcial, eu sou apaixonado. Se eu apitar jogo do Corinthians, o Corinthians não perde. Exceto se ele tomar 4 aqui, como tomou aí, não tem jeito. Mas por quê? Porque é interpretação. A palestra ontem do professor Humberto Ávila, espetáculo, né? O Humberto realmente está num outro patamar, para quem teve o privilégio, apesar do horário, aliás, que brilhante esse evento, um evento com tanta gente, uma plateia tão selecionada, e quanta gente assistindo, 9 horas da noite, 9h30 da noite, o professor Humberto Ávila falando, não só à disposição dele ensinar, mas a desse grupo de querer aprender e ouvir. É isso que faz a diferença, é isso que faz o direito tributário evoluir. Mas ele deixava claro lá a questão da interpretação. Portanto, meus caros, o que vocês vão ouvir aqui é uma interpretação de um caso concreto. Não existe dono da verdade no direito, mas acho que quanto mais tempo passa, a gente vai aprendendo que existem interpretações, o que a gente deve buscar é a coerência, é a lógica da interpretação, ver se ela chega a um resultado lógico, admitindo que são possíveis interpretações diferentes. É buscar qual interpretação efetivamente traz a melhor solução para aquele caso, aceitando que há divergências, mas tem que haver coerência, e como disse ontem o professor Humberto, de preferência que se explique a metodologia que usou, o caminho que se usou para chegar nessa resposta, nessa conclusão. O tema é um tema que está sob repercussão geral, e é o seguinte, assim está delimitado pelo Supremo Tribunal Federal. ICMS, telecomunicações, inadimplência absoluta dos usuários, direito ao crédito, princípio da não cumulatividade, recurso extraordinário, repercussão configurada. Possui repercussão geral a controvérsia relativa ao direito do contribuinte de aproveitar valores pagos do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços para abatimento do tributo devido quanto a operações subsequentes alusivos à prestação de serviços de comunicação quando ocorrida inadimplência absoluta dos respectivos usuários. São daqueles temas, eu confesso que no primeiro momento você bate o olho e fala, não, cara, não tem dúvida nenhuma. Aconteceu o fato gerador, acabou, tem que pagar o tributo. Que é um movimento correto que deve ser feito sempre em termos de direito tributário. O primeiro momento está correto. Mas nós devemos sempre aprofundar o nosso olhar. E lembrar que nós vamos analisar o contexto. Então, já explicando o caminho, como disse ontem o professor Humberto Ávila, uma interpretação sistemática. Primeiro de tudo, nós estamos falando do setor de comunicação, mais precisamente de telecomunicações. Um setor que, como os senhores sabem, tem um altíssimo nível de inadimplência. Portanto, é sim um contribuinte de ICMS, presta serviço de comunicação, e é sim, em termos práticos, uma atividade que tem sim um grande volume de inadimplência. A questão é saber, será que essa inadimplência do consumidor permite que o prestador sujeito passivo tenha direito a restituir o ICMS que ele pagou? Ele possa voltar a se creditar desse ICMS? Já antecipo para os senhores que a jurisprudência hoje diz que não. Diz que não. Porque ela diz, o sujeito passivo é esse, o fato gerador já aconteceu. Não há que se falar, o pagamento é uma mera relação privada. Não traz repercussão nenhuma. Será? São esses os pontos que eu quero aqui, rapidamente, pelo tempo que tenho, analisar. Primeiro de tudo, meus caros, eu quero deixar claro que o fato gerador aqui, a análise do fato gerador, a Constituição fala da prestação de serviço, nós sabemos o 155, serviço de comunicação. A Lei 87/96 diz o seguinte, que prestação que é essa? Prestação onerosa, repito, onerosa de serviços de comunicação. Ok? O desenho aqui obriga que seja uma obrigação onerosa, até porque prestação de serviço de graça não teria como tributar, correto? Com que base de cálculo seria? Então, o serviço de comunicação obrigatoriamente tem que ser oneroso. Esse fato eu quero que fique registrado como premissa para os senhores. O segundo fato, o ICMS.
esse imposto que é tido, né, como... É impressionante, os alunos chegam na faculdade morrendo de medo de tributário, quando chegam no último ano, nos últimos anos, e depois percebem que, na verdade, o tributário não é difícil. Isso é um corporativismo nosso, do tributarista, falado lá fora que é difícil, né? Ele é dinâmico. Ele é dinâmico. É uma pena a insegurança gerada por esse dinamismo. Mas, conhecer pelo menos os princípios, e inclusive os princípios específicos, como é o princípio da não cumulatividade com relação ao ICMS e ao IPI, é fundamental para se analisar o ICMS. E quando a Constituição diz, Estados, Distrito Federal, eu otorgo competência para vocês para instituir esse imposto, porém, ele sempre será não cumulativo, obrigatoriamente. O que ele está dizendo com isso? Que esse é um imposto sobre consumo, porque ele diz que a carga tributária, obrigatoriamente, o custo dessa carga tributária deve ser transpassado para a operação subsequente, deixando uma neutralidade de custo tributário na cadeia para que não onere tanto quem? O consumidor final, que é de verdade quem vai arcar com o custo financeiro, com o custo econômico desse tributo, como nós sabemos. É assim no mundo inteiro, não é assim no Brasil. Essa é a classificação, a identificação de um tributo sobre imposto sobre consumo. Então, vejam, dizer que isso é uma análise meramente econômica, financeira, não. Isso é uma imposição constitucional. A natureza de imposto sobre consumo do ICMS e do IPI decorrem do princípio da não cumulatividade. E tem como decorrência, vejam, o princípio da não cumulatividade, primeiro de tudo, há uma grande briga na doutrina para saber se é princípio ou se é uma mera regra. Meu Deus do céu, né? E que poderia ser mera regra, porque não, isso é só fazer uma conta. Se é tão objetivo, se é tão simples, como é que isso pode ser um princípio? Bom, se for assim, então, o princípio da legalidade também é muito simples, objetivo, está na lei, não está na lei. Da anterioridade também é muito simples, né? Publicou no ano anterior, ou nesse ano. Desculpa, não é isso que faz saber se é um princípio. É a força diretiva daquele comando, o que se espera da interpretação de todo o sistema legal. A não cumulatividade, meus caros, ele é um princípio voltado para a sociedade. Ele não é um favor, ele não está pensando nos contribuintes da cadeia, não. Ele está pensando em não deixar a carga tributária tão cara para o consumidor final. É uma interpretação tacanha, muito pequena, achar que não cumulatividade é um princípio pensando nos contribuintes do ICMS. Não é. Por isso que toda vez que se infringe esse princípio, e eu fico apavorado quando se fala que ele é uma mera regra, porque se for uma mera regra, ele pode ser inclusive revogado. Pode vir uma emenda e tirar esse princípio. E cada vez que vem uma emenda constitucional se fazer uma matéria tributária, é uma garantia que se tira do cidadão brasileiro. Portanto, outra premissa que eu quero que fique para justificar as minhas conclusões é que não cumulatividade é princípio. Como princípio que traz garantia ao cidadão, cláusula pétrea, ok? Portanto, como diria o filósofo Magri, né? Saudoso, ou não saudoso filósofo Magri, imexível. Não pode ser nem proposta de emenda constitucional. A não cumulatividade. Portanto, o desenho de um imposto sobre consumo decorre disso. Mas tem mais? Tem. A Constituição diz que o ICMS também deve respeitar, deve seguir a seletividade. Aqui também há uma discussão da doutrina. Mas olha, fala que poderá ser seletivo. É verdade, nossa Constituição é programática, né? Ela fica dando sugestão. É isso mesmo. Nossa Constituição ela dá mera sugestão. Lembrem que a Constituição fala que sempre que possível, os impostos terão que respeitar a capacidade contributiva. Portanto, meu caro, seletividade sempre. Esse é o comando. E sempre que possível quer dizer o quê? Como brinca o professor Roca Rasa? Quer dizer sempre. Porque quando não for possível, é impossível. Não é? Simplesmente assim. Bom, meus caros, então a seletividade quer dizer o quê? Olha como ela joga o foco para o consumidor. Quando ela diz que aquele imposto tem que ser seletivo, ela está preocupada com a cadeia toda ou ela está preocupada com quem vai arcar com o custo financeiro do tributo? Com quem vai arcar com o custo financeiro do tributo. Então a seletividade também define e demonstra que esse é um imposto sobre consumo.
porque ela está preocupada em analisar a essencialidade desse produto que será tributado para o custo final do consumidor final. Mas também não é só. O Código Tributário Nacional reforça, e aqui é um dos pontos a serem analisados, porque também hoje a jurisprudência diz o seguinte: olha, não há previsão legal para essa devolução. Tem esse ponto também em relação à jurisprudência. Não há dispositivo legal que autorize essa devolução. Então esse ponto tem que ser enfrentado. Agora, volto para os senhores. E eu não gosto de ficar lendo direito positivo nas exposições, ainda mais com um público desse, mas os senhores certamente se lembram do artigo 166 do CTN. O artigo 166 do CTN, dentro de uma interpretação sistemática, também está vindo trazer a convicção de que esse é um imposto, de que se sabe que no sistema tem impostos sobre consumo, onde há o repasse obrigatório do custo da carga tributária. E diz mais, porque sabe também, o que eu acho que os autores do CTN não previam é que o Brasil seria o recordista de normas tributárias declaradas inconstitucionais. Que título, não? Que título extraordinário. Mas, felizmente, ele previu que quando tiver um recolhimento indevido, o cidadão tem direito de pedir de volta, de forma geral, claro. O enriquecimento ilícito ou indevido é proibido em qualquer Estado democrático de direito. Portanto, já bastaria isso. Mas o 166 diz mais. Ele diz: para casos onde haja obrigatoriamente a repercussão do preço, esse repasse, onde se traslada o custo tributário, se não for possível repassar, quem fica com o direito de restituição é quem não conseguiu repassar. E por outro lado, se repassou, tem que pedir autorização para quem repassou. Ou seja, quem tem que arcar com o custo de verdade, não imposto sobre consumo, tem que ser o consumidor final. Imposto sobre consumo. Consumidor final. Essa natureza não pode ser esquecida nessa interpretação. Por quê, meus caros? Porque estamos falando de princípios constitucionais que trazem a neutralidade, portanto, a igualdade também entre... Agora vamos voltar na cadeia. A não cumulatividade é um princípio, sim, é preocupado em sua maior parte, a sua grande característica com o consumidor final, com a sociedade, porém, ela traz direitos e obrigações para os contribuintes. Um dos direitos que ela traz é o da neutralidade desses concorrentes, neutralidade concorrencial, para que essa carga tributária vá ficando igual, proporcionalmente, até que se repasse, sem o efeito cascata. Ora, se ela consegue respeitar a não cumulatividade até um ponto da cadeia, esse último que não repassa, perde a neutralidade. Deixa de haver igualdade na relação dele em relação aos outros contribuintes. Pensem nessa consequência também. Portanto, meus caros, neste caso, se não se respeita essa linha de raciocínio, você desnatura efetivamente o imposto sobre consumo. Agora, importante dizer que não se trata esse caso de repercussão geral, e inclusive é um parecer bárbaro do professor Humberto Ávila, à disposição lá de quem for estudar o caso, não se trata de uma mera inadimplência. Eu falei claro aqui que é um setor que tem muita inadimplência, sim, mas está se falando de inadimplência absoluta. Esse é outro ponto que eu tenho que frisar para os senhores, para essa diferença, porque aqui a gente entra assim no direito privado. Então, não é aquela conta que não foi paga, mas que pode ser paga 30 dias depois, ou vai ser cobrada e vai ser paga, e que fica na possibilidade de cobrar, não. É aquela conta que, seguindo a resolução da Anatel, a agência reguladora desta atividade, que diz o seguinte: primeiro, nos 30 dias, se não pagar, você pode, inclusive, suspender parte da atividade dele, ele só recebe ligação. Se nesses 30 ele também não pagar, aí ele também não pode nem originar. E assim vão indo, durante 90 dias seguidos. Depois disso, ele pode fazer uma cobrança amigável, ele pode fazer, ou continuar administrativo, ele pode fazer uma cobrança judicial. Não é dessa inadimplência, meu vice-presidente, que prazer, obrigado pelo convite. Não é dessa inadimplência que eu estou falando. Eu estou falando na inadimplência definitiva, inadimplência absoluta. E ela tem como característica o fato
de que não pôde ser cobrada e nem poderá ser. Então, é preciso analisar aqui o âmbito do direito civil para que se entenda perfeitamente o conceito dessa resolução, para aí sim analisarmos no direito tributário as consequências, porque nós sabemos que o direito tributário é um direito de superposição, ok? Tranquilo para todo mundo, não tem nada de erótico nisso, não é? Ele é um direito de superposição, por quê? Porque primeiro acontece o fato aqui no mundo geralmente relatado pelo direito civil, atingido pelo direito civil, se escolhe um fato desse, sobre ele vem incide a realidade tributária. Então, o que de superposição seria quase mil. Bom, mas é superposição, ok? Cartão amarelo, vermelho? 5, obrigado. Bom, vamos lá. Quando chega essa situação de inadimplência, aonde o credor não consegue receber de forma alguma, o Código Civil, no artigo 475, diz que, diante dessa impossibilidade, ele permite ao credor a resolução do negócio. A resolução do negócio. Ok. Resolução do negócio, segundo Pontes de Miranda, isso eu encontrei no parecer do Humberto Ávila, é a resolução contratual. A resolução contratual atua no plano da eficácia, operando no passado como se o negócio jurídico jamais tivesse ocorrido. Portanto, meus caros, gera um efeito ex tunc. Isso no direito civil. Não é qualquer inadimplência, aquela inadimplência, então, que eu estou abrindo mão pela impossibilidade, que pode acontecer por uma série de fatores. Falência, insolvência, mas fica impossível, tanto que isso vai para a minha contabilidade já nessa condição. Já nesta condição. Tudo isso, cumprindo a agência, a resolução da Anatel, cumprindo o Código Civil e, veja, a doutrina, acho que a doutrina de Pontes de Miranda é um bom embasamento para que se entenda o que é resolução dessa forma. Meus caros, se a consequência no civil da situação fática que autorizaria a cobrança do tributo a nascer a obrigação tributária deixa de existir, obviamente, essa carga tributária, a obrigação tributária, também tem que deixar de existir. Vai existir um custo, de uma incidência de uma obrigação tributária sobre um fato que juridicamente deixou de existir. Ele não poderá mais cobrar. Ele não está tendo a possibilidade de ter um duplo recebimento. Não é isso. Ele, segundo o Código Civil do Brasil, Direito Positivo Brasileiro, abriu mão, como lhe permite, depois de todas as formas de tentativa de receber. E isso, inclusive, foi contabilizado assim, ele não tem mais crédito nenhum a ser recebido. Aí, pensando na não cumulatividade, pensando que é o seu imposto, que a carga tem que recair no consumidor final, não vai mais recair. Aí, digo aos senhores, então pode o prestador do serviço arcar com esse tributo? Se ele tem que ser sobre uma prestação onerosa, lembrem lá do comecinho, a primeira premissa que eu pedi para os senhores fixarem, prestação onerosa. Essa prestação será onerosa? Depois da resolução? Então veja, o fato de poder cobrar, né, ter um custo, é onerosa, poder cobrar sim. Agora, enquanto efetivamente não houver o recebimento e a resolução anula tudo isso, ela deixa de ser onerosa. Portanto, meus caros, como eu disse, a minha interpretação sobre esta situação é de que a matéria merece sim ser revista com muito cuidado pelo Supremo Tribunal Federal. Aqui se pede, ontem o doutor Igor acaba de entrar, obrigado pelo convite, meu mestre, fiz esse agradecimento aqui, obrigado pela sua irresponsabilidade, mas que honrou muito esse seu amigo caipira aqui. Nós estamos falando de princípios constitucionais que trazem garantias ao cidadão brasileiro. O professor Igor, na palestra dele, fez praticamente um desabafo. Então eu quero aproveitar para encerrar com a presença dele, nesse mesmo espírito. Cada vez que nós permitirmos que uma garantia do cidadão brasileiro seja arranhada, nós estamos sendo coniventes com isso. Acontece que nós aqui somos uma classe altamente privilegiada, com capacidade de estudar e formar opinião. E independe da profissão, advogado, procurador, juiz, delegado, nós que buscamos a justiça tributária.
Agora, violar um princípio, já dizia, né, o professor diz, Celso Antônio Bandeira de Mello, é muito mais grave do que violar uma regra. E nesse caso, o embasamento é princípio da não coletividade, princípio da seletividade, uma interpretação sistemática, como pediu ontem o professor Humberto, que justificasse o caminho, o método da interpretação, é a sistemática, deixando claro que o CTN fecha isso e confirma que a natureza é de um imposto sobre consumo e que quando não se é possível repassar o custo do tributo, que é o sujeito passivo que pode pedir o tributo de volta. E lembrando mais, meus caros, tributo não é pena. Tributo não é pena. Tributo não é castigo. Se ele já praticou um fato que não foi oneroso por inadimplência, e esse fato o Código Civil permite que seja anulado como se nunca tivesse existido, não há tributo para pagar, porque ele não pode ser penalizado e porque não houve onerosidade. Muito obrigado pela atenção do senhor.